Você não tem tempo de acompanhar o que o seu fornecedor faz, então você está trabalhando com a sorte e no risco. Sejam muito bem-vindos ao Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli, já passando para desejar um Feliz Natal para vocês, para as famílias de vocês, e é uma honra que vocês estejam me assistindo nesse dia tão especial, dia 26 de dezembro. Mas já adentrando no tema do vídeo, se você não tem tempo de acompanhar o que o seu fornecedor faz, e eu já vou explicar isso, vocês estão trabalhando no risco e muitas vezes não percebem isso. Eu sei que muitas vezes a rotina aperta, o prazo diminui, tem meta para bater, concorrente que está vendendo mais, a gente precisa alcançar, e tudo isso, todos esses problemas que vocês já conhecem muito bem, faz com que confiar no fornecedor seja mais fácil do que fiscalizar, ou até mesmo de selecionar um fornecedor em que eu saiba exatamente o que ele está fazendo. Mas tudo que o seu fornecedor faz pode reverberar na sua empresa também. Ou seja, se ele se queimar, ele pode estar te queimando, pode te colocar no fogo junto com ele, seja por problema trabalhista, ambiental, fiscal e principalmente reputacional. Quis trazer essa análise hoje porque no último vídeo nós falamos sobre isso e eu disse que para falar sobre o que o fornecedor faz, daria um vídeo novo, então nada mais justo do que gravar sobre isso e trazer para vocês também. Já trouxe alguns exemplos nesse sentido, mas imagina que sai na mídia que um fornecedor seu tomou um processo trabalhista e uma exposição midiática por conta de algum problema interno que ele desenvolvia ali dentro. E você compra dele faz muitos anos e por aí vai. Isso pode respingar em você. Ou seja, não é só ele que pode ser boicotado, você também pode, a sua empresa. Os seus clientes podem deixar de comprar de você caso saia esse tipo de notícia, caso isso aconteça, e em diversas outras esferas também, não só na trabalhista, ambiental, legal, social, política, econômica e diversas outras esferas do pestal que eu costumo trazer para vocês. E quando isso acontece, o que que o mercado faz? Ele se protege, né? O seu cliente vai tentar se proteger, os outros clientes desse fornecedor também. Por quê? Porque uma exposição ao risco pode ser muito prejudicial nesse sentido, ainda mais quando há a exposição para os negócios. Então todo mundo vai querer parar de comprar. O seu cliente vai querer parar de comprar de você, assim como as outras pessoas que também negociam com aquele fornecedor podem parar. Mas olha que interessante, tem um ponto muito importante aqui que às vezes passa despercebido. Tá? Se eu tivesse feito um controle disso antes de começar a comprar desse fornecedor, eu não precisaria passar por isso. Mas tem um jeito certo de conseguir remediar essa situação agora. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, Nilo, mas eu não sou fiscal de conduta alheia. Tá, mas uma vez que eu me preocupo com a minha reputação, eu preciso saber o que está em jogo. Tem um exemplo bem esdrúxulo que eu gosto de trazer, mas imagina que você conhece alguém que é da farra, da bebida, da cachaça e da festa, e da irresponsabilidade e tudo mais, a pessoa chega e fala para você emprestar 10 mil reais porque ela vai começar um negócio e vocês vão ser sócios. O que que você vai alegar? Fala, não, eu não vou emprestar porque essa pessoa vai gastar com coisas que não deve. Agora, se é um investidor de fato, investidor não, um empresário que você já conhece, que está num processo de escalação, está desenvolvendo soluções novas e tudo mais, é muito provável que você entre, porque você enxergue aquilo como uma oportunidade. Qual que é a diferença desses dois? A reputação. Tá? Mas para isso eu preciso saber o histórico da pessoa e é muito natural que eu venha a querer saber quando isso se trata de um círculo social nesse sentido. A mesma coisa eu deveria fazer com os meus fornecedores. Então, mas o fulano ali, ele fornece para a gente já faz mais de 10 anos, o preço dele é bom, a entrega dele é tranquila, mas se tiver algum ponto obscuro no meio desse processo, isso pode ser um problema muito sério para você. Então, algumas dicas para você conseguir fazer isso da maneira correta. Tá? Tanto para encontrar fornecedores novos, responsáveis, quanto para você extrair o melhor da sua relação com o seu fornecedor atual. O primeiro passo é fazer uma due diligence. É a diligência onde você vai levantar todas as informações que você precisa saber sobre aquela empresa. Então, desde conformidade fiscal, trabalhista, ambiental, social, legal, tecnológica,
né, de produto, de conduta e por aí vai. Você pode pedir esses documentos e até mesmo fazer uma investigação. Tá? É como se fosse aquela investigação que nos fazem quando vão contratar um funcionário. A negativa de débitos, a ficha criminal, o comprovante de residência, os documentos e por aí vai. É muito importante que eu tenha tudo isso, ter um processo, um fluxo bem estruturado nesse sentido. E aí também, mais uma dica que eu já trouxe no último vídeo, mas eu reforço, é ter um código de conduta real. Qual que é a diferença desse código de conduta para o código de conduta que eu falei lá no último vídeo? Nenhuma. Só que aqui você também faz com que os seus fornecedores, e até mesmo parceiros, representantes e por aí vai, venham a estar cientes e assinar esse código, para que eles cumpram com aquela conduta, para isso te proteger. No caso de amanhã ou depois acontecer alguma coisa, né, você tem insumos para fazer o melhor possível para conter os danos que venham a ser causados na sua empresa, no seu negócio. E deixar claro o que é uma conduta aceitável, o que é inaceitável e qual a punição. No caso para fornecedor, a punição acaba sendo um pouco diferente. Mas qual a punição para desvio de conduta naquele sentido? E aí, tanto os fornecedores antigos quanto os novos, é sempre fazer com que eles leiam, que eles assinem e comprovem que de fato eles estão cumprindo ali, sejam em revisões trimestrais, em alguém para acompanhar tudo isso, pedir laudos, pedir documentos. E mais uma dica é muito importante, que você tenha um PAF. Basicamente é um processo administrativo de responsabilização de fornecedores. É um documento que se transforma numa política interna que vai definir de forma clara e objetiva os critérios para contratar, avaliar, auditar e, se necessário, quebrar com um fornecedor. E para te ajudar em todo esse processo, minha última dica é que você tenha um mapa de riscos de toda a sua cadeia produtiva, tanto nos movimentos internos quanto movimentos externos, com os fornecedores, com parceiros, com demais stakeholders, com o hábito de consumo do mercado, e tudo isso para exatamente você não ser pego de surpresa com o risco que vem acontecer. E aí, nesse sentido dos fornecedores, é importante você listar também os riscos possíveis dessa relação. Então, dados, segurança, acidentes, risco ambiental, social, trabalhista e qualquer outro que você identificar. Isso vai te munir de como evitar a crise e como reparar os danos, reduzir os danos também, caso a crise vier. É muito importante treinar a sua equipe para ter alinhamento, porque se existe a política, mas na hora da cabeça quente ninguém cumpre, então é só um papel dentro da gaveta. E lembrar, pessoal, isso não é uma burocracia a mais, não é um trabalho a mais, não é algo para você pensar, eu não tenho tempo para fazer isso agora. Porque se você não tem tempo para fazer isso agora, você vai ter que arrumar tempo lá na frente para reparar danos que podem ser muito graves para você. Então, o que eu busco é trazer com que você desenvolva essa cultura, implante isso dentro da sua empresa, e que isso se torne tão natural, tão intrínseco, para que lá na frente você não venha ter problemas e consiga escalar, crescer com segurança. Inclusive, isso separa aquela empresa que sobrevive a uma crise daquela que muitas vezes quebra por conta de algum escândalo, por conta de algum problema. E se você sentir que precisa de ajuda em qualquer um desses movimentos, fique à vontade para entrar em contato comigo, para comentar suas dúvidas aqui, para me chamar no Instagram, no LinkedIn. É sempre um prazer que vocês conversem comigo. Tá? E deixo aqui inclusive um link para você ter acesso ao seu painel de competitividade, caso você não tenha ainda. Dá uma olhada, que é algo muito especial que eu preparei para vocês. Beleza? E para fechar, você prefere aprender agora ou depois que virar problema? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.